O Kia Picanto GT Cup aproxima-se do fim. Na pista espanhola de Jerez, correu-se a quarta e penúltima prova da temporada, 2 corridas com muita animação. O circuito espanhol de Jerez de la Frontera foi palco da primeira prova internacional do Kia Picanto GT Cup. Mais de 2 dezenas de pilotos viajaram até à zona de Cádiz para descobrir um dos mais emblemáticos circuitos de velocidade. É um circuito extremamente técnico, muito desafiante. Este circuito é muito divertido, os apex são mais tarde que o normal, no geral, e as retas são bastante curtas. Circuito, acima de tudo, divertido, rápido, com algumas curvas que têm panos para manga. É um circuito muito desafiante, muito rápido, com curvas bastante apoiadas, em que andamos sempre de umas para as outras. Os picantes, como não têm aqui retas muito grandes, acabam por se encaixar muito bem nestas curvas encadeadas. Um novo desafio para todos, mais ainda para quem se estreava no troféu e tinha de perceber como tudo funcionava. Foi o caso de Bruno Santos e João Ascensão, que chegaram a Jerez de la Frontera com grandes expectativas. Vai ser uma experiência, espero que bastante enriquecedora para nós os dois. Vamos ir um bocado à nossa rotina e vamos tentar dar o nosso melhor e divertir-nos acima de tudo. É uma experiência muito boa, é diferente, é um carro diferente, acelerações diferentes, travagens diferentes, mas espero aproveitar este fim de semana. E para melhor aproveitarem a experiência, como se preparam para correr em Jerez? Já demos várias voltas nos simuladores, daí conhecer o circuito, mas é uma grande diferença entre os simuladores e a realidade. Começar aqui na primeira curva, nós não tínhamos a noção do grau de inclinação que tem, por exemplo, já a primeira curva. Para além dos simuladores, Bruno Santos e João Ascensão contam com a preciosa ajuda do dono da equipa e ex-piloto Luís Veloso, que agora veste a pele de professor. É uma função importante da nossa equipa, acho que é uma mais-valia pelo facto de eu também ter sido piloto e poder ajudar muito, não só na parte técnica, mas também na pista e na condução. E estes pilotos jovens que nos têm aparecido ao longo dos anos são, no fundo, os projetos para nós mais interessantes de trabalhar, porque, no fundo, acabo por pôr toda a experiência que eu tive no passado como piloto e agora como equipa. É gratificante e ver alguns com o futuro que tiveram depois e os títulos que ganharam e os que depois saem da nossa equipa e vão para outros projetos e ver como eles crescem e com as bases que tiveram connosco. Já Andrew Pitts não era um estreante no Kia Picanto GT Cup, mas quase. Esta foi a segunda vez que a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting o convidou para guiar o Picanto com as cores da FPAC. Mais uma oportunidade para o jovem piloto passar para os automóveis tudo aquilo que tem aprendido no karting. O karting é uma escola e depois de sair do karting, obviamente, temos que passar para os automóveis. E aqui isto é uma escola, depois irá e certamente ensinar a andar noutros tipos de automóveis, um pouco mais, com mais cavalagem, um pouco diferentes. Isto aqui é, digamos que para mim, isto é uma escola de como começar a andar nos carros. Mas as corridas não se fazem só com o volante nas mãos. Antes de sair para a pista, há outras preocupações, como por exemplo a imagem do carro e da equipa. Vasco Pereira e Ruben Rocha mostraram isso mesmo em Jerez. Há que ter cuidado com a imagem, tratar bem do carro também por fora e por dentro, mas por fora principalmente, que é onde damos destaque aos nossos patrocinadores, a quem nos dá o apoio para estarmos aqui. Depois vem a corrida e aí tudo muda. É sempre um sentimento espetacular, uma coisa que nós fazemos poucas vezes por ano, não é? O campeonato só tem 5 etapas, portanto temos de tentar preparar o máximo possível para cada etapa, conhecer cada circuito. Viemos um bocadinho mais cedo, demos uma voltinha a pé para conhecer as pistas, porque até aqui era só onboards que podíamos ver e há sempre umas diferenças entre a realidade e os onboards que nós vemos. As curvas normalmente são mais apertadas, não se nota tanto o declive nem a inclinação da pista. E, portanto, acho que é muito importante ver e tirar as teimas, que é para perdermos o mínimo tempo possível nos treinos livres. Treinar, percorrer o circuito a pé ou ver vídeos de outros pilotos, ajudas preciosas na hora de descobrir a pista. Mas como é o traçado de Jerez? Temos a reta da meta, que não é uma reta muito extensa, não se chega nos guias a colocar a quinta velocidade, portanto fazemos quarta, saímos da primeira curva quarta. Fim da reta da meta temos uma travagem forte, reduzimos para a terceira velocidade e é uma curva bastante apertada, é uma curva que fecha mais de 90 graus, portanto há que entrar tarde, ir buscar o apex tarde também.
Depois temos uma direita, que é a curva 2, que é uma curva também lenta e chata, porque o apex também é tardio, temos que ir buscar o apex muito tarde. Depois temos duas esquerdas, que são a curva 3 e 4, que são a fundo, completamente a fundo. A curva 4 é rápida, é muito rápida, vamos sair muito fora, já a calcar o corretor. Temos uma ligeira reta, depois com uma travagem para uma direita, que é muito importante no circuito, que antecede uma reta grande. Portanto, essa curva tem que se travar, mas tem que se travar e ser rápido ao mesmo tempo. Depois temos uma reta grande, em que no Kia colocamos a quarta ou a quinta velocidade, dependendo de como saímos. No fim dessa reta, nova travagem forte, uma curva que enrola muito, fecha muito, de terceira velocidade, e também entrar tarde, é uma das características aqui de Jerez, é as entradas tardias. Depois temos uma ligeira reta para uma esquerda, que é a curva 8, que é 7 e 8, a 7 é completamente a fundo, a 8 temos de travar ligeiramente e também é muito rápido, vamos sair muito fora, vamos sair muito ao corretor, com algum cuidado para não ir à gravilha. Depois temos um balanço do carro natural, porque temos que nos chegar à esquerda da pista, travagem forte, uma direita que é muito importante para ganhar velocidade para a outra curva, que é a 11, nova travagem, ligeira reta e entramos na chicane. A chicane é muito importante também, porque antecede uma zona rápida, portanto temos que fazer a chicane o rápido QB sem exageros, para fazermos depois duas direitas a fundo, completamente a fundo, e depois para a travagem forte para a entrada na reta da meta. Temos que entrar tarde, encontrar o ponto certo e no caso dos Kia que não tem autoblocante, sair o melhor possível, porque o carro faz diferencial para conseguirmos ganhar velocidade na reta da meta e está feita uma volta. Explicado o circuito, é tempo de tirar tudo a limpo com a primeira corrida. 20 minutos de prova e muitas voltas para cumprir. Pedro Alves arrancou da pole position depois de ter sido o mais rápido nos treinos de qualificação e aproveitou bem essa posição na partida para liderar o pelotão dos Kia na primeira volta. Alves chegou mesmo a conseguir abrir uma ligeira vantagem para Hugo Marcos, que aproveitou também muito bem o facto de ter partido da segunda fila da grelha para se colocar na segunda posição. Logo atrás vinham Orlando Batina, José Bastos e Vasco Pereira. No meio do pelotão, a luta pela conquista de lugar estava ao rubro, com várias trocas de posição, onde João Aguiar Branco foi vítima de um incidente. O jovem portuense voltou a não ter a sorte do seu lado, sendo forçado a abandonar durante a volta de abertura devido a um toque. Com o incidente, a organização mandou entrar o safety car em pista para que o carro de Aguiar Branco pudesse ser retirado da escapatória. Durante 4 voltas, a corrida foi neutralizada e o pelotão agrupado. Mas à quinta volta tudo recomeçou e Pedro Alves voltou a destacar-se de imediato sobre Hugo Marcos, que mantinha a segunda posição. Atrás de Marcos, a luta era mais intensa. José Bastos, Orlando Batina e Alex Areia discutiam metro a metro as travagens nas curvas de Jerez para ver quem seria o melhor da categoria júnior no final desta primeira corrida. À passagem da 7ª volta, Pedro Alves trazia uma vantagem de 3,9 segundos sobre Marcos e na volta seguinte, ao baixar da bandeira xadrez, a diferença entre os dois primeiros classificados era maior, com o piloto do carro 18 a optar por abrandar o ritmo e segurar a segunda posição. Foi uma corrida mais ou menos descansada, consegui ganhar uma vantagem grande após a saída do safety car. Logo no início o Hugo ainda me atacou, ainda fizemos ali 3 curvas lado a lado, sempre correto, espetacular. Depois eu consegui passar para a frente, entretanto entrou o safety car e depois quando saiu foi sempre a ganhar vantagem, volta atrás de volta, e consegui terminar com uma vantagem mais ou menos confortável. Hugo Marcos ainda chegou a tentar alcançar a liderança da corrida, mas ao perceber que não conseguia contrariar a supremacia de Pedro Alves, teve de se contentar em assegurar a segunda posição final.
Desde depois da qualificação de ontem que se percebeu que estava muito forte, estava com o carro muito bom, também está muito bem feito aqui à pista, portanto está com um andamento muito forte. Nós também a arrancar de quarto não tínhamos assim grande ambição, éramos segundo sempre aqui à classe Pro, portanto conseguimos passar os 2 júniores ao início da corrida e depois o andamento era mais ou menos confortável para ter um espaço para os júniores que estavam todos em disputa atrás de mim. Eu também estava com um andamento super confortável, também não valia a pena arriscar algum disparate para tentar ir buscá-lo e ficou logo desde cedo também muito distribuída a vitória. Terceiro da geral e primeiro entre os júniores, José Bastos. Um triunfo muito suado numa corrida bastante atribulada da primeira à última volta. Sim, foi bastante atribulada, mas o carro esteve excelente graças à BCM Sports que me deu um carro excelente desde ontem e conseguimos ir recuperando ao longo da corrida. A minha primeira vitória, é o meu primeiro ano neste troféu, quero agradecer à Urban Profile, à Almaço Térmica e à Leicar Peças por me terem dado a oportunidade para estar presente aqui. A corrida foi bastante intensa, arrancámos um bocadinho mal, mas deu para ir recuperando ao longo da corrida. O carro esteve sempre muito bom e depois foi só defender nas últimas voltas o primeiro lugar. Alexandre Areia cortou a meta em quarto da geral, mas em segundo dos júniores numa prova bastante difícil, que só não ficou comprometida logo após a partida, com uma grande dose de sorte. Foi uma corrida bastante difícil para mim, logo na primeira curva levei um toque que me atirou vários lugares para trás, mas felizmente fiz uma grande recuperação e consegui o segundo lugar da Júnior, como tinha feito a pole position, mais uns pontos extra para o campeonato. Acho que foi positivo, mas fico com pena de não ter ganho e acho que mais uma volta, se não fosse safety car, podia ter ganho. Orlando Batina chegou a liderar a corrida entre os júniores, mas à sexta volta as coisas começaram a mudar e no final ficou com o terceiro lugar da categoria, quinto da geral. Fiz um bom arranque, ainda tive um toque com a areia, mas nada demais. Andei muito tempo em primeiro, depois entrou o safety car, ainda consegui ganhar uma distância, mas nas retas o meu carro está lento e eu consegui-me ultrapassar. Consegui aguentar, para o final tinha o Manel Legião atrás de mim e um júnior atrás. Sei que estava a perder espaço, mas que tinha uma posição garantida e foi aguentado até o final. Manuel Legião era um forte candidato à vitória. Profundo conhecedor da pista de Jerez, o piloto de Lisboa viu tudo ficar comprometido na qualificação quando os comissários o penalizaram por ter ultrapassado os limites da pista. Ao arrancar do último lugar da grelha, Legião só conseguiu recuperar até ao sexto lugar. Ainda assim, foi terceiro entre os Pro. Foi uma corrida de trás para a frente, arrisquei bastante, enfim, estava na frente do campeonato. Terceiro, enfim, mantém-me na luta e, portanto, como disse, faltavam mais 2 ou 3 voltas para tentar ir buscar mais um lugar. Pedro Alves é o piloto do Picante número 52, mas não só. É também o responsável pela escolha das melhores afinações para o pequeno Kia, uma forma de explorar os conhecimentos de engenharia mecânica e, quem sabe, poder vir a defender uma tese de mestrado em desporto automóvel quando acabar o curso. Ainda é um pouco cedo para pensar nisso, claro que será sempre uma possibilidade. Em relação à parte da mecânica que eu faço no carro, sempre foi um gosto que eu tive. Eu corri anteriormente com alguns preparadores e sempre tive muito interesse naquilo que eles faziam, em acompanhar, em aprender. Tinham o meu antigo preparador que eu corria nos Legends o ano passado. Também tinha um certo gosto em mostrar como é que se fazia, em ensinar. Antes disso, o conhecimento das corridas com aquilo que aprende no curso de Engenharia Mecânica Automóvel ajuda a preparar o Picanto em casa. É claro que há coisas que eu ainda não sei, tenho que recorrer a outras pessoas, a outros meios para conseguir fazer, mas eu faço um pouco de tudo, preparar, montar o carro em termos de chapa, em termos de mecânica, alinhamentos, faço um pouco de tudo. Claro que com a ajuda aqui e ali de uma outra pessoa, mas a preparação em si acaba por ser feita mesmo por mim. E será o Kia um carro exigente em termos de preparação?
Em condições normais, não. Depois, claro que tenho o exemplo de Vila Real, em que eu bati com o carro e tivemos que mudar muitas peças, braços, tivemos que mudar mesmo de chapa, tivemos que mudar o guarda-lamas, o para-choques, reparar as portas, a manga de eixo também tivemos que trocar. Tivemos que trocar assim uma série de peças que acaba por exigir um pouco mais, nada do outro mundo. João Aguiar Branco e Luca Tavares conheceram em Jerez de la Frontera a primeira internacionalização no desporto automóvel. Mais uma etapa ultrapassada, numa temporada plena de expectativa, mas algumas dificuldades. Tem sido complicado, talvez por algum azar, mas especialmente por falta de experiência em muitas situações em que me encontrei. Mas tem sido ótimo para aprender, como sempre, e para ganhar experiência, por isso tem sido positivo. Quando a experiência é pouca, a solução para ultrapassar os obstáculos tem uma resposta: estudar os vídeos, fazer uma análise dos erros e encontrar soluções caso haja outra vez um problema. Sim, sempre prova para prova evoluo, mesmo quando acontece alguma coisa de mal, é sempre uma ótima oportunidade para aprender. A nossa primeira prova em Braga correu bem, entramos no top 10, que era o nosso objetivo. Fomos para Vila Real com muitas expectativas, nas duas qualificações ficámos em terceiro, mas na primeira corrida infelizmente tive um acidente, quando estávamos a discutir o terceiro lugar. Para a segunda corrida não deu para pormos o carro a tempo, mas estamos aqui com o nosso carro outra vez direitinho para lutar pelos lugares cimeiros da nossa categoria, que é o que pretendemos. E o pódio era o que muitos procuravam à partida para a segunda corrida em Jerez, de novo com muito calor, para intensificar ainda mais as emoções na pista. Dada a partida para os derradeiros 20 minutos de prova, logo à segunda curva, instalou-se a confusão a meio do pelotão. O picante número 67, conduzido por Rui Silva, teve um toque e o embate no Kia de Manuel Gião foi inevitável. Os dois carros mantiveram-se em pista, mas com ambos a caírem para os últimos lugares. Na frente, Pedro Alves voltou a assumir a liderança da prova depois de ter arrancado uma vez mais da pole position. Tal como na primeira corrida, atacou nas primeiras voltas para se distanciar dos adversários e à segunda já trazia 7 décimos de segundo de vantagem sobre Alexandre Areia, que não se deixou surpreender depois de arrancar da primeira fila da grelha. Seguia-se Hugo Marcos na terceira posição, seguido de José Bastos, Orlando Batina e o Ruben Rocha, um grupo que cedo se envolveu na discussão dos lugares do pódio, com destaque para David Matos Chaves, que foi o sétimo a cruzar a linha da meta. À passagem da quinta volta, Pedro Alves mantinha a distância para o segundo classificado nos 7 décimos de segundo. Uma vantagem confortável que lhe permitia fazer uma corrida mais tranquila, até porque o segundo piloto dos Pro, Hugo Marcos, rodava na terceira posição da geral. Logo atrás, Alexandre Areia, na segunda posição da corrida, o piloto liderava a categoria dos júniores. À passagem da sexta volta, tinha quase 3 segundos de vantagem sobre José Bastos, o segundo da categoria. E foi precisamente à sexta volta que os lugares se começaram a decidir. As únicas dúvidas prendiam-se com 2 grupos. Hugo Marques tinha José Bastos a pressionar e mais atrás o mesmo acontecia com Orlando Batina e Ruben Rocha. Concluídos os 20 minutos de corrida, Pedro Alves foi o primeiro a ver a bandeira de xadrez, conquistando a segunda vitória do fim de semana. Um resultado muito suave, mais pelo calor que se fazia sentir do que pela pressão de Alexandre Areia. O piloto picante número 11 compete na categoria júnior, por isso não influenciava as contas do campeonato de Pedro Alves. Para além da pressão dele, que é relativa porque ele é dos júniores, por isso era bom para ele e bom para mim não haver disputa entre nós, mas acho que a grande dificuldade desta corrida foi o calor e os pneus degradaram-se muito rápido e mesmo os travões para o final já estavam a dar de si, e foi muito difícil nesse sentido. Alexandre Areia foi o segundo a terminar a corrida, mas a festa fez por ter ganho a prova entre os pilotos da categoria júnior.
Muito satisfeito, foi uma grande corrida, fiz um belo arranque, assumindo desde logo a segunda posição geral e a liderar a categoria. Continuei sempre muito constante e muito forte, sempre a abrir a liderança e fiquei muito contente com a vitória, que é muito importante e já procurava. A fechar o pódio, Hugo Marcos, que terminou em terceiro da geral e repetiu o segundo lugar entre os pró, depois de ter obtido o mesmo lugar na primeira corrida. Na soma dos resultados, uma boa mão cheia de pontos para a conquista do troféu. Foi uma boa colheita de pontos, ainda assim, a prova aqui, estávamos aqui eu e o Pedro acompanhados com 2 júniores também muito talentosos e o andamento estava ali muito distribuído, não havia assim grandes possibilidades de chegar ao Pedro, porque estava um júnior também atrás dele, atrás de mim também outro júnior também não permitia também pensar, olhar muito para a frente. 2 segundos lugares, vou satisfeito para a última prova agora em Portimão. Segundo os júniores e quarta geral foi José Bastos, o jovem piloto picante número 30, bem se esforçou para repetir a vitória da primeira corrida, mas esta segunda prova revelou-se bastante difícil. Foi uma corrida muito dura fisicamente, estava muito mais calor do que de manhã. Partimos bem, conseguimos manter a nossa posição na grelha. Depois tentámos atacar um bocadinho, as ultrapassagens estavam difíceis agora e depois foi só manter, foi defender a posição. Sabíamos que era um bom resultado para o campeonato e para tudo o que nós ambicionávamos para este fim de semana, por isso foi ótimo. O quinto a cortar a linha da meta foi Orlando Batina, mas para casa levou novamente um terceiro lugar entre os júniores, tal como tinha acontecido na primeira corrida. Andei em uma disputa muito bonita com o Romano Rocha, consegui manter o terceiro lugar na Júnior e agora é seguir para Portimão para discutir o campeonato. Ruben Rocha fez uma prova muito consistente, chegando mesmo a pressionar Batina. Foi o sexto a terminar a corrida, mas terceiro entre os pró, com o vencedor do Kia Racing Opportunity a conquistar o primeiro pódio da carreira. Logo atrás chegou o Manuel Gião. O piloto recuperou bem do desaire inicial, que o empurrou para os últimos lugares, desaire que o fez perder a liderança da categoria Pro do Kia Picanto GT Cup. Foi bastante confuso, mas vamos pensar na próxima já. Estou ali na luta pelo campeonato, passei para segundo, vamos ver agora a próxima. Em Jerez de la Frontera correu-se a quarta e penúltima prova do Kia Picanto GT Cup. Com a época prestes a terminar, é chegada a altura de se fazer um balanço das 2 temporadas na velocidade nacional. É óbvio que nós queremos evoluir um bocadinho sempre os carros, mas o nosso objetivo com o Troféu Picanto é chegar a um nível da viatura de competitividade, mas também fiabilidade. E uma vez alcançado o equilíbrio, há que pensar no futuro. Os próximos tempos podem trazer novidades no Kia GT Cup, com outro modelo para além do Picanto. Ainda é um projeto que estamos a pensar, estamos a ver a viabilidade do projeto e vamos fazer um teste com os concorrentes para perceber algum interesse das pessoas envolvidas no desporto automóvel, a perceber se há quórum para poder ter, digamos, duas divisões. Um modelo, o Picanto, e um modelo um bocadinho mais desenvolvido para haver, digamos, uma divisão Pro e o Picanto GT Cup continuar a ser uma divisão de iniciação ou de apenas de divertimento. Um divertimento que esta temporada será a 26 e 27 de outubro na pista de Portimão. Mais uma oportunidade para os pilotos do Kia Picanto GT Cup, que na próxima etapa vão enfrentar um programa de corridas internacionais com os carros do European Le Mans Series.